A Sofia estava sentada, perto da janela do seu quarto, todo branquinho e rosa, e as lágrimas de mágoa escorriam pelo seu rosto. Lá fora caía um temporal daqueles. O pessoal na calçada tentava se proteger do vento, que batia no rosto com pingos de chuva gelados. E o vento uivava, parecendo vozes do mal. As pessoas corriam para casa, puxando o capuz dos casacos para cobrir o rosto. Aquele tempo horrível só piorava o humor da Sofia. Que bom que naqueles minutos ela estava sozinha em casa. Pelo menos o avô não via as lágrimas dela. A Larissa chegou em casa super animada. Mãe, pai, eu vou casar. A Cláudia e o Ricardo se viraram ao mesmo tempo para a filha, que entrou com tudo na sala. Isso é algum tipo de brincadeira? Perguntou o Ricardo. Não, paizinho, é sério, só não surtem, tá bom? Eu vou me casar com um africano. O quê? Os pais gritaram juntos. Ué, eu pedi pra vocês não surtarem. Sim, é isso mesmo. Tem um cara na minha faculdade, o Baio, e ele me pediu em casamento. O nosso casamento vai ser lá na Nigéria, seguindo as tradições deles. Ele mora numa cidade chamada Chake. É uma cidade pequena, mas os pais dele têm uma casa enorme e um negócio próprio lá. E o que você vai fazer lá, meu bem? Ser a quarta esposa dele? O Baio disse que poligamia não é comum por lá. Larissa, minha filha, você nunca ouviu falar das histórias de garotas brasileiras que somem na África? E a malária? As pessoas morrem disso. E o fato de que você não vai casar só com ele, mas com a família gigante dele. Isso não te assusta? E que lá você não vai ter quase nenhum direito. Também não te dá medo? Meu Deus! De onde vocês tiraram essas histórias de terror? Olha, eu, por exemplo, conheço meninas que vivem super felizes com africanos. Elas até têm o próprio negócio e não se arrependem nem um pouco da escolha que fizeram. E quer saber? Meus queridos pais, não adianta tentar me convencer do contrário. A minha decisão já tá tomada. Bom, o que a gente vai fazer? Se você decidiu, case-se. E quando vocês pensam em casar? Perguntou a Cláudia, com a mão no coração. Assim que eu defender meu TCC, a gente vai pra terra dele. Mas a gente não vai poder ir até lá. Você vai ficar sozinha no meio daquela gente toda, como se fosse órfã. Não tem problema, gente. Primeiro, a gente faz um casamento aqui, do nosso jeitinho. E depois, vocês ajudam a gente a alugar um apartamento, pra gente poder morar de boa e terminar a faculdade. Mas vocês podiam morar aqui com a gente. Não iam atrapalhar em nada. E tem espaço de sobra na nossa casa. Não, mamãe, a gente queria morar sozinhos. 2 meses depois, o casamento da Larissa e do Baio foi celebrado num restaurante. Tinha um monte de gente. Tanto amigos da filha quanto parentes. Nem os pais, nem os avós gostaram do noivo. Mas eles tentaram esconder o que sentiam, sabe? Se esforçaram para ser simpáticos e acolhedores. Do lado do noivo, só tinham 2 amigos dele, também conterrâneos. Depois de se formarem na faculdade, os jovens foram para a terra do Baio. E um tempo depois, mandaram fotos do casamento. Por incrível que pareça, no casamento africano, a Larissa também estava de vestido branco e véu. Isso deixou a mãe, Cláudia, muito feliz. Ela sabia tão pouco sobre os costumes africanos, que imaginava a filha vestida com umas roupas esquisitas, tipo umas túnicas. Verdade seja dita, o noivo estava vestido bem diferente do que no Brasil. Ele sim estava usando uma espécie de turbante dourado e uma túnica branca por cima da camisa. E o número de convidados no casamento africano era muito maior. Nossa, será que a cidade inteira foi na festa de casamento deles? A Cláudia se espantou, olhando as fotos. Acho que essa gente toda é parente deles, respondeu o Ricardo. Sempre que os pais falavam com a filha por vídeo ou telefone, a voz dela parecia sempre muito alegre. E ela aparentava estar bem feliz. Ela contava que ainda estava se acostumando com um país estrangeiro, mas que sair sozinha na rua era perigoso. Podiam sequestrar ela para pedir resgate. Várias moças brancas já tinham sido sequestradas. Contava que o marido trabalhava, mas não deixava ela trabalhar, e que ela passava os dias em casa,
aprendendo a fazer os pratos típicos deles. A luz e a água acabavam com frequência. Dizia que sentia falta de flores de verdade. Lá não tinha floricultura, só vendiam flores de plástico. E que, de modo geral, não era costume dar flores para as mulheres. E também disse que a mãe tinha razão. O marido no país dele se tornou uma pessoa diferente do que era no Brasil. Lá, ele tratava os pais com o maior respeito, mas dela exigia submissão total. E mais, embora não fosse em todas as famílias, a poligamia existia. Sim. E ter muitos filhos era algo muito valorizado na família. Um ano depois, a Larissa avisou que estava grávida e que viria ter o bebê no Brasil. A notícia deixou os pais nas nuvens de felicidade. Ela chegou na primavera, quando tudo em volta estava florido e perfumado com os mais diversos aromas. E uma semana depois, a Cláudia e o Ricardo ganharam uma netinha, a Sofia. O parto foi bem complicado. A Larissa era magrinha e o bebê nasceu com 4,5 kg. Depois que saíram da maternidade, a Cláudia e o Ricardo começaram a notar umas coisas estranhas. Primeiro, o baio não ligava. Segundo, o comportamento da Larissa mudou. Do nada, ela podia começar a chorar. E logo em seguida, dar uma gargalhada. Podia gritar com alguém e no minuto seguinte, começar a dançar, mas os pais botavam a culpa de tudo nos hormônios. Ou no tempo que ela passou vivendo num país tão diferente. Um país que não tinha nada a ver com o nosso. Eles arrumavam qualquer desculpa, menos encarar o que realmente estava acontecendo com a filha deles. O primeiro sinal de alerta soou quando o Ricardo entrou na cozinha e viu a Larissa tomando algum tipo de remédio. Larissa, o que é que você tomou? Você não pode tomar remédio, esqueceu? Você tá amamentando a neném, o pai disse. Surpreso. Foi o médico que me receitou, respondeu a Larissa, sem nem olhar para o Ricardo. Me mostra a receita. Ele exigiu. Para de tentar me controlar. A Larissa empurrou o pai e saiu correndo da cozinha. Eu acho que a Larissa tá tomando algum tipo de droga, disse o Ricardo para a esposa ao entrar no quarto. Se o remédio tivesse sido receitado por um médico de verdade, ela não teria medo de me mostrar a receita. Mas você precisava ver o jeito que ela ficou brava. Ela a tellement puru, cara. Então tá tudo explicado. O comportamento estranho dela. Nada a ver com o hormônio. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos da Cláudia. O que a gente faz agora? Será que a gente devia conversar com ela? Acho que a gente precisa conversar com ela. Vamos lá. Eles entraram no quarto da Larissa, mas encontraram ela dormindo profundamente na cama. A pequena Sofia resmungava e se mexia no bercinho. E de repente, começou a chorar. Tá na hora de mamar. A Cláudia pegou a netinha no colo e começou a acordar a filha. Mas ela só resmungava coisas sem sentido e não acordava de jeito nenhum. O Ricardo segurou o ombro dela e começou a sacudi-la com força. Larissa, levanta. A neném precisa mamar. Com muito custo, ele conseguiu acordar a filha. E a Cláudia entregou a bebê para ela. Não fazia muito tempo desde que a netinha tinha nascido. E a Cláudia, como sempre, saiu com o carrinho para passear. O Ricardo tinha ido pro ateliê dele. Ele era escultor. Depois de umas 2 horas, a Cláudia ligou para ele, super nervosa. Ricardo, eu e a Sofia voltamos do passeio. E a Larissa não tá em casa. E a mala dela também sumiu. Mas ela não te falou nada? Não. Quando a gente tava saindo, ela ajudou a levar o carrinho lá para baixo. E voltou pro apartamento. Tudo normal, como sempre. A gente ficou passeando no parque por umas 2 horas. Quando a gente voltou, eu liguei pra ela, mas ela não atende o celular. O que eu faço? Calma, eu vou fechar tudo aqui e vou correndo pro aeroporto. O mais provável é que ela resolveu ir embora. Mas... e a filha dela? Você acha mesmo que ela seria capaz de abandonar a própria filha? E... o que é que você sabe de verdade sobre a vida da nossa filha? O que a gente sabe sobre o marido dela? E a família dele? Sinceramente? Só que a própria Larissa contou pra gente. A gente nunca viu nada com os nossos próprios olhos. Então, a gente não sabe se ela é capaz ou não de fazer uma coisa dessas. Na sala de embarque, e ele viu a Larissa e foi andando rápido na direção dela. A filha também viu o pai e virou o rosto. Larissa, me explica, que palhaçada é essa de fugir? Por que você não falou nada pra gente? E abandonou a sua filhinha? Nossa,
Vocês ainda não entenderam nada, né? A voz da Larissa estava cheia de sarcasmo. Pai, eu e o Baio somos viciados. Ele brigou com a mãe dele. Foi grosso com ela. E os pais dele expulsaram a gente de casa. No último mês, a gente estava morando num barraco. Ele não trabalha. Eu não trabalho. Eu vou levar a bebê pra onde? Aliás, se eu levar a neném pra lá, eles vão tirar ela da gente na mesma hora. É muito melhor que ela fique com vocês. E pros parentes dele eu vou dizer que o bebê nasceu morto. Não vai embora, minha filha. Chocado com a notícia, o Ricardo mal conseguia segurar as lágrimas. Mas por que você tá voltando pra lá? Aqui, a gente te ajuda a se tratar. Você arruma um emprego e cria sua filha. A gente ajuda, meu amor. Não, eu amo meu marido. E eu quero ficar com ele. Mas ele vai te arrastar pro fundo do poço com ele. Vocês dois vão morrer juntos. Não vamos, não. A gente vai ser dessa. E se a gente morrer? Pelo menos vamos morrer juntos. Ela correu em direção ao balcão de check-in e acenou, se despedindo. Não me procurem. Eu mesma ligo pra vocês. Quando tudo se ajeitar. O Ricardo ficou um tempão parado, sem conseguir se mexer. Ela ficou chorando. Enquanto a Larissa, depois de fazer o check-in, chamou-o para trás. Caminhava em direção ao portão de embarque. Em casa, uma Cláudia aflita esperava por ele. E aí, você viu ela? Falou com ela? Vi e falei. Ela foi pra Nigéria pra ficar com o marido. Disse pra gente não procurar por ela, que ela mesma vai ligar. Parece que eles estão com algum problema com os pais dele lá. O Ricardo, sabendo que a esposa tinha problema de coração, não contou pra ela toda a verdade terrível. Mas... e a Sofia? A Sofia, por enquanto, a gente que vai criar. E ele sugeriu: se arruma aí, vamos no mercado comprar fórmula. A gente precisa alimentar a pequena, né? Depois disso, eles nunca mais ouviram falar da filha. Ela nunca mais entrou em contato. Tentar falar com a embaixada também não deu em nada. A Larissa desapareceu, mas o destino ainda reservava para eles mais e mais provações. A Sofia foi crescendo. Ela já tinha 3 meses, mas ainda não firmava direito o pescocinho. Numa consulta com o neurologista, surgiu a suspeita de paralisia cerebral. A pequena passou por uma bateria de exames e as doenças hereditárias foram descartadas. A causa tinha sido o parto complicado. Com o tempo, a doença foi piorando o estado da criança. Ela não conseguia segurar os brinquedos, não ficava de pé. Conforme foi crescendo, ela não conseguia andar. Quem cuidava da menina era a Cláudia. Tudo o que era necessário, ela fazia, direitinho. Mas curar a criança completamente se mostrou impossível. Quando a Sofia fez 7 anos, no começo de fevereiro, a Cláudia levou para uma escola especial. Mas ao voltar da cerimônia de início das aulas, ela declarou: Ricardo, eu não levo mais a nossa neta para lá. Eu quase comecei a curar quando eu vi quantas crianças chegaram lá em cadeiras de rodas. É horrível, Tsara. E tem umas criancinhas que a aparência é bem sofrida. Umas são vesgas, outras não mexem os bracinhos. Não, meu coração não aguenta. Vamos matricular a Sofia no ensino domiciliar. O Ricardo concordou com a esposa. E a Sofia era, de fato, uma verdadeira princesa. Linda, como a maioria das crianças mulatas. Pele cor de azeitona. Olhos enormes, com cílios longos e grossos, uma boquinha pequena e bem desenhada, e um cabelo escuro e volumoso. O desenvolvimento intelectual da menina era excelente. Ela já sabia ler e contar. A vovó Cláudia ensinava inglês para ela. O leve estrabismo não a deixava menos bonita. E assim, a Sofia começou a estudar em casa. A maior parte da responsabilidade pela educação da neta ficou com a vovó Cláudia. Mas para ela não era difícil. A profissão dela era a professora. Mas quando se casou com o Ricardo e tive a Larissa, ele a convenceu a largar o emprego e se dedicar a criar a filha. A Larissa era uma ótima aluna na escola. Terminou a faculdade com louvor. Mas, na vida, todo aquele conhecimento não serviu para nada. Muitas vezes a Cláudia chorava e se lamentava com a preocupação constante. O coração dela ficava cada vez pior, mas ela nem reclamava com o marido. Via que ele também não encontrava paz. E o Ricardo se refugiava cada vez mais no seu ateliê, onde ele podia desabafar toda a sua dor, para não preocupar a esposa. E assim eles se protegiam.
cada um escondendo a dor bem fundo no coração. Um dia, a neta ligou para o Ricardo. Vovô, vem rápido para casa. A vovó não tá bem. O Ricardo dirigiu como um louco, furando todos os sinais. E quando chegou em casa, a ambulância já estava de saída. Não deu tempo de levar a Cláudia para o hospital. A dor engoliu o Ricardo, deixando-o sozinho com uma neta doente, de 12 anos. O tempo, como dizem, cura tudo, mas ele não podia se dar ao luxo de desistir. A educação, o aprendizado e a reabilitação da neta exigiam dele uma força de vontade, uma energia, paciência e amor gigantescos. Ele teve que contratar um professor particular e uma diarista. O Ricardo continuava criando suas obras em seu ateliê, que ele tinha montado muitos anos atrás. Na chácara da família, ele também dava aulas na escola de artes. Ele mesmo esculpiu uma estátua da sua esposa e a colocou no túmulo dela. Ele não negava nada para Sofia. Reformou o quarto dela e mobiliou do jeitinho que ela queria. Comprou um computador caríssimo, que se tornou a janela dela para o mundo. A menina passava horas e horas na frente do monitor. Nas redes sociais, ela encontrou amigos com os mesmos interesses. E a vida dela deixou de ser limitada e solitária. Ela ficou especialmente amiga de uma menina chamada Camila, da mesma idade que ela. A Camila, quando era pequena, caiu da janela e machucou a coluna. Por causa disso, ela não conseguia andar e, assim como a Sofia, se locomovia em uma cadeira de rodas. A diferença é que a família dela era completa. Tinha mãe, pai e um irmão. Então, elas passavam horas conversando com a Camila. Jogavam online, contavam por onde tinham passeado e o que tinham visto de novo na internet. Depois, terminaram a escola e as duas se prepararam para o vestibular. A Camila queria fazer direito. E a Sofia, como a avó queria, decidiu estudar para ser tradutora. Adieu passaram. E depois, compartilhavam todas as novidades. Um dia, a Camila ligou por vídeo. Sofia, eu conheci um cara lá na faculdade, acredita? Ele me ajudou a levar a bandeja no refeitório. Eu disse que não precisava, mas ele insistiu e levou. E depois da aula ele me acompanhou até em casa. Minha faculdade é pertinho de casa. E ele disse que amanhã vai me esperar de novo. Com certeza. Eu tô tão nervosa. Ele também é cadeirante? Não. É um cara normal. Só usa óculos. Tem a visão meio ruim. E o nome dele é lindo. Brunel. E ele é alto e muito gato. A Camila ficou toda sem graça e cobriu o rosto com as mãos. Camila, amiga, eu tô tão feliz por você. Agora, as meninas tinham um novo assunto. Com que alegria a Camila contava para a Sofia que o Bruno a esperava antes das aulas e como depois a levava para casa. E que às vezes ele ia na casa dela e eles estudavam juntos. Acho que eu me apaixonei. Essa Camila confessava para a amiga. Ontem a gente passeou pela cidade, o Bruno empurrando minha cadeira de rodas. E nem um pingo de vergonha. Sabe, Sofia, é tão interessante conversar com ele. Ele sabe tanta coisa. O pai dela é geólogo. Quando ele volta das expedições, conta um monte de histórias pra ele e pra mãe dele. Aí o Bruno me conta tudo também. A Sofia ouvia, feliz pela amiga, mas no fundo desejava muito encontrar o seu próprio Bruno. Mas, apesar da sua beleza exótica e marcante, na faculdade os rapazes não faziam nem a menor menção de tentar algo com a garota. A culpa de tudo era a sua deficiência. No último ano da faculdade, a Camila contou que o Bruno a pediu em casamento e que os pais dele já tinham ido conhecer a família dela. Eles não foram contra, de jeito nenhum. E não se importam nem um pouco que eu não possa andar. Meus pais também adoraram eles. Resumindo, a gente combinou de casar no ano novo e vamos morar na minha casa. Meu irmão se mudou e o quarto dele tá vazio. Depois eu te mando as fotos e te mostro os vídeos, tá? Tá bom? Claro, me mostra tudo. E você, como tá? Ainda não ficou amiga de ninguém? Você é tão linda, eu nem chego aos seus pés. Linda, a Sofia corou, se pelo menos eu conseguisse andar com as minhas próprias pernas. Mas eu também não ando. É que você simplesmente ainda não encontrou o cara certo pra você. E se você se cadastrasse num site de relacionamentos? Você acha que é uma boa ideia? E por que não? A gente não vai pra balada. Nem pro festo.
Onde mais a gente vai conhecer gente? O meu caso foi um acaso, sabe? Mas se não fosse o Bruno, eu com certeza teria me cadastrado num site. Sabe como é? Cada um tem uma história. Alguns não dão sorte. Outros só encontram gente idiota. Mas também existem histórias felizes. Tenta, Ue. Nós, assim como todas as garotas, merecemos ser amadas. A noite chegou. O avô dormia em seu quarto. A Sofia se preparou para as aulas do dia seguinte e já ia desligar o computador, quando a voz da Camila ecoou em sua cabeça. Tento. Ela ficou sentada, pensando se deveria mesmo fazer aquilo. E, no fim, decidiu arriscar. Entrou no site, se cadastrou, colocou a sua melhor foto e escreveu sobre si mesma, escondendo que tinha paralisia cerebral. Depois foi dormir. De manhã, a primeira coisa que fez foi ligar o computador. No site, havia algumas mensagens. Uma delas, com a foto de um rapaz jovem, foi a que ela mais gostou. Bom dia. Você é muito linda. Eu me cadastrei ontem no site e vi sua foto logo de cara. Nem olhei as outras garotas, de tanto que gostei de você. Se não se importar, vamos nos conhecer? Meu nome é Lucas. Na foto, a Sofia viu um rapaz loiro e simpático. Ela não escreveu muito, só respondeu: Vamos, me escreva noite, se quiser. E assim começou o conhecimento delas. Toda noite, com o coração na mão, a Sofia esperava a hora que o Lucas ia aparecer online. E então, a conversa deles se estendia quase até de madrugada. Depois de 2 meses de troca de mensagens, a Sofia sentia que já conhecia o Lucas há uma eternidade. Eles escreviam um para o outro sobre tudo. Sobre si mesmos, os seus interesses, sobre suas famílias e sobre os estudos, sobre suas cidades e os pontos turísticos, aqueles que não estão nos guias e que só os moradores mais antigos conhecem. O Lucas morava em outra cidade, mas por uma feliz coincidência, na cidade onde a Sofia morava, vivia uma tia dele. Depois ele começou a ligar para ela por vídeo. E o relacionamento se tornou ainda mais próximo com a Camila. O contato continuava firme. Logo depois do ano novo, a Camila se casou. E ela, incrivelmente feliz, mandou para Sofia um monte de fotos. Numas, ela, de vestido branco, deslumbrante, estava no colo de um rapaz sorridente. E Jode Utsulos, em outras, ele estava ao lado da cadeira de rodas dela, toda enfeitada com flores. Numa terceira, ele estava ajoelhado na frente dela, colocando o anel em seu dedo. E em todas as fotos, a Camila simplesmente brilhava. Sobre seu romance com o Lucas, a Sofia ainda não tinha contado nada pra amiga, como se tivesse medo de estragar tudo. Finalmente, o Lucas avisou que estava planejando visitar a tia nas férias de inverno e convidou a Sofia para um encontro. Que tal você ir ver? Que em casa? Ela sugeriu. Ótimo! O rapaz concordou na hora. Pode me passar o endereço. E então, o Lucas avisou que tinha chegado e que às 6 da tarde estaria na casa dela. A Sofia estava uma pilha de nervos e lá vestiu o seu vestido. Mais bonito. Ela penteou lindamente seus cabelos maravilhosos. Passou uma maquiagem leve que a deixou ainda mais irresistível. E nervosa, esperava a chegada do Lucas. O Eivô não estava em casa. Ele tinha, muito convenientemente, ido para o seu ateliê. A campainha tocou e a Sofia abriu a porta. Na soleira, com um buquê enorme de rosas cor-de-rosa, estava um Lucas sorridente, mas o olhar dele foi descendo lentamente até a cadeira de rodas. O sorriso desapareceu lentamente dos seus lábios. Ele olhou nos olhos de Sofia, estendeu as flores para ela em silêncio. Virou-se e saiu correndo, escada abaixo. A Sofia fechou a porta e pelo seu rosto começaram a escorrer lágrimas. Ela entrou no seu quarto aconchegante, branco e rosa, decorado com tanto amor pelo avô. Jogou as flores na cama. O fuate, a janela. Lá fora caía um temporal. As pessoas se enrolavam em cachecóis e capuchas e tentavam horror
o mais rápido possível para o calor, fugindo da tempestade, que se enfurecia. No quarto da Sofia estava quentinho, mas na sua alma, lentamente, se infiltrava aquela tempestade da rua. O coração gelou, as mãos esfriaram e ela desabou a chorar. Mas, quem vai me ver uma aleijada como eu? Para quê? Eu vivo neste mundo só para passar a vida inteira assim, sozinha, embejando a felicidade dos outros. Não. Quero. Não. Quero. E eu não vou mais estudar. Ninguém precisa disso. E eu também não preciso. Todo mundo olha pra mim como se eu fosse menos que gente. E lá, corro por uma hora inteira, lamentando e se odiando. A campainha tocou de novo, mas ela não se apressou em abrir. Oh, avô tem chave. Ele mesmo abre, mas a campainha não parava. E ela teve que ir até a porta. Na soleira da porta estava o Lucas e a cara dele era de culpa. Sofia, me perdoa, por favor, eu sou idiota. Foi tudo. De repente, sabe? Você não me falou nada. Aí, eu, no primeiro momento, Travi passou entrar a Sofia enxugou os lágrimas que não paravam de cair. Entra, eu tava te esperando. A história que você acabou de ouvir é de Svetlana, do canal Quero, e escrevo no Yandex. A narração foi de Tatiana Orlova. Meu querido ouvinte, se você gostou dessa história, deixe o seu like, escreva um comentário e se inscreva no nosso canal. E eu te desejo tudo de bom, muita saúde, um céu de paz sobre a sua cabeça, sempre um bom humor e até a próxima história.